Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder e hoje o nosso convidado é o superintendente de outorgas da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Vinícius Caram. Fique com a gente. Vinícius Caram, seja muito bem-vindo ao Jogo do Poder desta noite. É um prazer recebê-lo. Boa noite para você. Boa noite, com grande satisfação que aqui em nome da Anatel, o superintendente de autor aqui da agência, poder aqui conversar com vocês um pouco aqui do trabalho da Anatel, o futuro da TV, a relevância da radiodifusão para o país. Muito bom, Caram, e eu gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo para que você explique para quem está em casa qual que é a principal função da Anatel e como que a Anatel interfere diretamente no dia a dia das pessoas, dos cidadãos. Eu acho que o papel mais relevante e significativo da agência tange no diz ao controle do espectro. Então, quando estamos falando da radiodifusão, esse veículo tão importante, canais de rádio e de TV, que devem funcionar em todo o Brasil, por diversos agentes, privados, públicos, nós temos a função aqui de garantir que todos tenham acesso a esses canais, que são os canais de rádio e TV, aquele espectro, seja HF, UHF, AM, FM, garantir que, via satélite também, garantir esses meios, né, as pessoas ondas eletromagnéticas, esse espectro, esses canais que estão aí sem ninguém ver, mas garante que você possa transmitir seu conteúdo com qualidade, segurança, sem interferência, para todos os agentes. Então, a gente faz essa transparência de atividade, fazendo consultas públicas para garantir que todos possam usar esses canais, seus canais de TV, de rádio, seu canal 10, canal 11, canal 12, com a potência maior, menor, todos coexistindo, podendo transmitir sem um interferir em outros serviços ou mesmo a radiodifusão interferir entre si. Muito bem. E, Caram, como que você vê na atualidade o papel do rádio e da televisão frente à internet, né? Hoje nós temos a população altamente conectada, todo mundo tem acesso às redes sociais e tudo mais. Como é que você vê e como é que você diferencia esse trabalho do rádio e da televisão? Bom, primeiro, é através do rádio e da TV, que a maior parte da população brasileira, mais de 98% da população brasileira, tem acesso a um conteúdo aberto, gratuito, na língua portuguesa, com credibilidade, profissionalismo, trazendo jornalismo, informação séria, validada, acreditada, com responsabilidade, né? Que a gente possa até mesmo, não só o Ministério das Comunicações, agora o ministro Frederico, o secretário Wilson, aqui com a Anatel, o presidente Baigorre, eu como superintendente, podemos, de certa forma, temos ações de conversar, dialogar com pessoas responsáveis por quem está transmitindo esse conteúdo. Então, a gente tem que preservar esse meio, esse veículo tão importante, acesso fácil ao brasileiro, que é acesso ao dispositivo, né, ao rádio, à TV, de forma gratuita, até de forma simplificada e com poder que o brasileiro tem aí de compra e acesso. Certo. Já no que tange ao que é disponibilizado por canais, por exemplo, Fast TV, são canais que não são regulamentados, que a gente não tem controle, a gente não sabe o que está sendo produzido, como está sendo produzido, sem ter a responsabilidade, isso incomoda um pouco, até mesmo conteúdo que é feito por plataformas digitais. Então, é um mínimo de responsabilidade que se discute desses veículos, esses conteúdos são disponibilizados. A gente fala hoje muito de combate às fake news, à desinformação. Isso é relevante. Nós estamos preocupados com as informações e conteúdos que são disponibilizados para todos os brasileiros, para mim, para meus filhos, para toda a família e para toda a sociedade. Então, a gente confia hoje nesse veículo, que são os canais outorgados e, de certa forma, regulamentados pelo poder público, pelo Ministério, pelo Congresso, pela Anatel. Esses outros veículos, a gente nunca acaba não tendo controle. Então, a gente defende, sim, que se tenha um mínimo de responsabilidade. Quando a gente fala de regulação de plataformas, regulação que está sendo disponibilizada em conteúdo, esse papel do governo é relevante.
Muito bem. Karen, qual que é o papel da Anatel na mediação de conflitos econômicos entre prestadoras de serviços e aí também a questão da defesa do consumidor, dos direitos do consumidor? Bom, como eu estava aqui comentando, né, a gente faz esse tripé, né? A gente, como Agência Nacional de Telecomunicações, a gente faz o tripé de defesa do consumidor, da sociedade, interesses dos investidores, dos empresários, do mercado, da indústria e as políticas públicas. Então, quando a gente tem algum serviço que é regulamentado, a gente preserva esse tripé. O que não é regulamentado, a gente acaba não podendo ter o enforcement e defender o direito da sociedade civil, da população como um todo. Ok. E quais medidas a Anatel, como órgão regulador, tem tomado para combater golpes e fraudes através de ligações telefônicas, que a gente tem visto muito, inclusive nós da imprensa alertamos quase que semanalmente, né, para essa questão dos golpes? Bom, esse é vamos dizer, uma das nossas prioridades aqui da Agência Nacional de Telecomunicações, no que tange a chamadas as abusivas, robocalls. Nós tomamos algumas ações relevantes nos últimos anos. A gente fez um trabalho junto com as operadoras da página Não Me Perturbe, onde você se cadastra nessa página, nesse link, nesse aplicativo, e as operadoras que ele fazem parte, as operadoras de telecomunicações, bem como operadores sem bancários, vários bancos, não podem fazer chamadas para o seu número sem seu consentimento. Essa foi a primeira medida que tomamos, mas o problema persistiu. Em especial no que tange a chamadas em diversos horários, de madrugada, final de semana, de telemarketing, fazendo oferta de produtos e serviços. E Isso. as pessoas, sem saber se atendiam ou se não atendiam aquelas chamadas, ficavam certamente desprovidas. Então, nós criamos o recurso de numeração 0303. Então, passamos a cautelar, onde todas as empresas de telemarketing ou empresas que fazem uso de chamadas massivas para a oferta de produtos e serviços deviam marcar com o prefixo 0303. Fizemos essa outra ação. Infelizmente, alguns problemas persistiram, como as chamadas de curta duração para fazer comprovação de vida, por robocalls. Então, a gente tomamos novas medidas de chamadas de curta duração serem coibidas pelas operadoras, até bloquear esses agentes que estavam fazendo esse tipo de chamada, bem como estamos avançando agora, acredito eu que será uma ação definitiva para acalentar aí a população brasileira, da chamada verificada, em Xixei, que é uma chamada verificada, onde o consumidor, população brasileira, o usuário de telecomunicações, que tem seu celular, vai conseguir ver na tela de quem é aquela ligação, tem na autenticação e identificação, especialmente de pessoas jurídicas que fazem chamadas volumosas, a obrigatoriedade de identificar quem está te ligando e qual motivo, e você, consumidor, usuário, terá o poder de decidir. Se Então, quer esse ou é um não instrumento que atender, sim. vamos avançar e obrigar essas empresas que fazem chamadas volumosas, né? A gente teve uma primeira decisão de ser quem faz mais do que 10 mil chamadas por dia, ter que adotar esse instrumento de identificação e o usuário saber quem está te ligando. Porque hoje em dia, né, o que acontece? As pessoas não querem mais atender chamadas. Caiu no descrédito devido a esse volume de robocalls, chamadas indesejadas, chamadas de curta duração para fazer comprovação de vida para você entrar no mailing de lista de telemarketing. Tá certo. E, Karen, e qual que é a responsabilidade das operadoras, então, nessa história, né? Bom, as grandes operadoras estão numa frente de colaboração para partir para a autenticação, mas acaba que a Anatel e as operadoras, né, faz a gestão dos recursos de numeração e empresas que não têm tanto compliance ou responsabilidade acabam fazendo algumas manobras, o uso indevido, o que a gente chama de spoofing, que é a alteração do número, ou fazendo esse incômodo. Então, as grandes operadoras estão ajudando a Anatel para identificar quem são esses usuários, até empresas pequenas de telecomunicações que fazem essas práticas, e as nossas ações, nossos normativos, nossas cautelares, dão poder para a gente inibir ou cortar mesmo a interconexão ou esse recurso de numeração dessas empresas. Então, a gente está atuando de forma colaborativa,
mas chegou o momento agora de a gente obrigar, aqui como estava comentando, a autenticação e identificação de todas as chamadas para essas empresas que fazem chamadas massivas. Eu acho que é bom para essas empresas, para voltar a credibilidade que hoje não se tem das chamadas, hoje ninguém quer atender chamada nenhuma, e você vê no seu display quem está te ligando e sendo autenticado e a Anatel acompanhando todo o processo que é feito, eu acho que teremos um novo momento, credibilidade das chamadas e as pessoas que fazem telemarketing, venda de produtos e serviços, ganhar até mesmo o respaldo de aumentar as suas vendas. A gente, de forma alguma, quer reduzir postos de Claro. trabalho e reduzir telemarketing ou call centers. A gente quer restabelecer a credibilidade e voltar esse setor que é tão importante para o país. Muito bom. Caran, nós vamos para um rápido intervalo, você continua com a gente. E para você que nos acompanha pelos canais da rede CNT espalhados em todo o país, não saia daí que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder de hoje, que tem como convidado especial Vinícius Caran, superintendente da Anatel, a Agência Nacional das Telecomunicações. Caran, agora falamos um pouquinho sobre as operações de combate à pirataria e também a fraudes. Recentemente, inclusive nós da imprensa noticiamos que a Anatel fez uma grande operação em depósitos de grandes plataformas digitais de vendas. E até então, essas empresas não eram abordadas. Por que teve essa virada de chave? Vocês sentiram essa necessidade de fazer também essa fiscalização nesse tipo de empresa? Excelente, Karina, a pergunta. Fizemos, né, na segunda-feira mais uma mega operação envolvendo Polícia Federal, Anatel, os fiscais, para nos dar o suporte, toda a segurança em centro de distribuição de alguns marketplaces. Por que estamos fazendo isso? Está ocorrendo que o mercado eletrônico, o e-commerce, as plataformas que assim vendem seus produtos são muito importantes. Nós precisamos desses meios para distribuição, ter acesso a mercadorias. O que acontece no que tange a telecomunicações, a gente constatou nas nossas fiscalizações e nossos modelos, até usando inteligência artificial para ver anúncios, de que milhares de produtos são vendidos nessas plataformas sem a certificação da Anatel. Quais produtos têm que ter certificação da Anatel? Todos aqueles produtos que emitem, de certa forma, radiofrequência. Então, nós não podemos deixar esses equipamentos serem vendidos sem o selo da Anatel, porque diversos problemas podem ser causados. Então, essa ação, por exemplo, que teve essa semana, teve como um dos objetivos identificar drones, né? Aqueles dispositivos que fazem os voos sem a certificação da Anatel. Imagina só, Karine, todos que aqui estão nos vendo, nos assistindo, um equipamento desse fazendo um sobrevoo na área de aeródromo da aviação civil, sem ter registrado a marcação de GPS à zona de voo. Isso pode derrubar aeronaves, pode derrubar um Boeing, matar centenas, milhares de pessoas. Então, a gente não pode. A Anatel tem que ter esse poder de fiscalização, ver. Nós fazemos a identificação, solicitamos que tirem os anúncios de produtos não certificados, não homologados. Então, a gente tem que reprimir. Então, a gente tem que atuar. Solicitamos que esses anúncios não venham estar ativos. A gente pede para que tirem os anúncios e fazemos essas fiscalizações para ver se os dispositivos ainda que estão sendo vendidos têm o selo da Anatel, é certificado e homologado pela Anatel. Esse dispositivo drone é um dos que mais, de forma no varejo, o consumidor final tem acesso. Foram mais de 75 mil produtos aí, devidamente certificados e homologados à disposição da população brasileira. Imagino que pode ser vendido sem a certificação, sem a homologação, e traria em risco a incidentes, né? Não só de proporção até no indivíduo, um equipamento desse explodir e causar um dano pessoal, ferir, machucar, o carregador explodir, incendiar a sua casa, ou pequenos danos, ou até mesmo derrubar uma aeronave, parar um aeroporto, né? Causar um caos aéreo. Então, essas ações são importantes. Fizemos também contra smartphones, celulares. A gente quer que a população brasileira tenha acesso cada vez mais aos aparelhos, agora o 5G. Nós já temos mais de 263 modelos de aparelhos 5G
certificados e homologados. O que acontece é que muitos aparelhos são também disponibilizados nessas plataformas digitais sem a certificação, ou até mesmo pessoas colocam o anúncio sem identificar o selo de homologação correspondente, que mostra que aquele aparelho é testado, é validado, tem garantia, tem reposição, dá segurança ao consumidor. Claro. Direito dos consumidores. Então, a gente tem que atuar para garantir esse direito. Então, a gente tem que fazer essas fiscalizações, que até mesmo foge, até mesmo o controle, até mesmo dessas plataformas grandes, tanto produtos são vendidos, mas no que tange a esse, trazem risco na área de telecomunicações, de atuar até mesmo para auxiliá-los a não permitir mais esses anúncios, né? E garantir essa responsabilidade. Né? Que o consumidor brasileiro tenha acesso a um produto certificado, homologado, que não traga risco nem para você, risco à vida, nem mesmo causar incidentes mais graves. E, Caran, é justamente esse selo da Anatel que garante isso para o consumidor, por exemplo, que vai fazer uma compra, para ele saber se aquele produto realmente é homologado, é o selo da Anatel que faz a diferença, é isso? O selo da Anatel. Então, tem um código de homologação, certificação, temos um endereço e um link na página da Anatel que você confere, né, aquele código, aquele certificado. Alguns produtos, obrigatoriamente, tem um selo em papel, né, que é impresso e colocado em alguns produtos. Outros têm lá o código de homologação e certificação. Então, imagine só a gama de produtos que a Anatel acompanha. Todo aquele produto que emite uma onda, né? Então, a gente está falando aqui de Bluetooth, fones de ouvido, aparelhos sem fio, computadores, drones, celulares. A gente tem que fazer esse acompanhamento e garantir que o consumidor está garantindo um aparelho seguro, que não vai ter risco de explosão, tem um carregador adaptado para a rede brasileira e ter essa segurança. Tá certo. Cara, agora falamos um pouquinho... As pessoas às vezes esquecem, né, que compram um aparelho, caiu no chão, foi danificado, eu quero ter uma rede de assistência, de reparo, trocar meu aparelho. Se não tem essa rede que a indústria brasileira dá, compondo a certificação, a pessoa fica desassistida. É o barato que sai caro. Tem razão. E, cara, até para a gente encerrar esse assunto, quem compra um produto não homologado também pode sofrer punições? Bom, a gente pode, se esse equipamento estiver infringindo ou causar risco à rede, sim. Esse usuário de telecomunicações pode, sim, ser penalizado. Vou te dar um exemplo. A gente está falando aqui, por exemplo, do TV Box. Certo. A gente sabe que o comércio não certificado de pirataria tira bilhões de receita da população brasileira. São empregos que deixam de ser gerados, é uma cadeia de indústria, fábricas que são fechadas por equipamentos que vêm de fora sem pagar os impostos. Atrapalha toda uma cadeia de empregos, de indústria, de valorização, de cálculo de receitas. Isso impede e atrapalha a população. Karen, agora falamos um pouquinho também sobre inclusão digital 5G. Como anda o avanço da cobertura 5G no Brasil e quais são os obstáculos para que essa tecnologia chegue para todos os brasileiros, sem exceção, num futuro próximo, é claro? Bom, como todos estão acompanhando, nós fizemos o leilão do 5G em 2021, colocando metas, acatando as políticas públicas defendidas pelo Ministério, pelo governo, né? E a Anatel sempre tem um plano estruturante das telecomunicações casada com as políticas públicas. Ou seja, esse último leilão, que foi um montante de 47,2 bilhões de reais, o dinheiro foi todo revertido, já pensado para a inclusão digital. Ou seja, as operadoras que ganharam as faixas de frequências para ativar o seu 5G deveriam pegar esse dinheiro e investir na rede. Então, todos os 5.570 municípios do Brasil terão 5G. Então, nós temos até 2029. Até 2026, a meta eram em cerca de um pouco mais de 120 cidades ter o 5G até o final de 2026. É uma meta de pegar as maiores cidades. Qual o resultado hoje, com esse incentivo, essa política com as operadoras? Hoje nós temos 1.100 cidades já com 5G. Então, a meta era 26, 27, a gente já antecipou muito o que deveria ser o que está no edital. Então, sim, hoje nós já temos 1.100 cidades brasileiras com 5G, não em 100% da sua área urbana ou a cobertura plena, mas grande parte dessas cidades com 5G de qualidade.
nós já temos 45 milhões de brasileiros com dispositivos 5G. E as regras digitais, ao colocar que deveria ser o 5G de melhor qualidade, que eu chamo de standalone, nós temos hoje o Brasil no ranking de qualidade do 5G global, está entre os 5, ali varia entre os 5, o terceiro melhor colocado, 300 megabits por segundo, se você tem um aparelho apropriado para o 5G, na cobertura apropriada. Então, a gente está, sim, avançando. Até 2029, até temos conversado com o Ministério, até mesmo para tentar antecipar essas metas, certo, conversando com as operadoras. Então, a gente está indo bem no 5G e já começamos, algumas pessoas veem na notícia, e o 6G? Ainda é prematuro falar do 6G, mas já estamos estudando. Por que temos que começar a estudar agora, pensar nas faixas que vão ser licitadas para o 6G? Porque a gente é uma discussão de gama global, a gente tem que estar harmonizado com a frequência no resto dos outros países, para, quando tiver a decisão final, ter aparelhos baratos. O Brasil está harmonizado com o resto do mundo, está todo mundo alinhado à cadeia global. Então, já estamos, sim, estudando e pensando já no 6G, mas estamos muito satisfeitos com o 5G, com o potencial que assim o traz. Muito se fala da monetização da indústria em relação ao 5G. Quando a gente fala da nova tecnologia, dessa nova geração de telefonia móvel celular, a gente não está falando só no consumidor final que tem um throughput de 300 megabits por segundo, consegue baixar um filme, um capítulo em poucos segundos no seu celular ou fazer uso de redes sociais de forma mais rápida, de vídeo, imagens. Mas agora estamos falando de um 5G também apto para o comércio, o B2B, para a indústria, modelos de negócio, para portos, aeroportos, para a cadeia de logística, para dispositivos IoT, né, que são esses dispositivos de telemetria que são tão relevantes para a economia como um todo, para smart cities, cidades inteligentes. Então, de fato, o 5G veio para agregar potencial e melhoria para o consumidor, mas também para as verticais econômicas. A gente está falando de telemedicina, a gente está falando de agricultura de precisão, estamos falando de uma série de novos serviços que o 5G está beneficiando. Excelente. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você que nos acompanha, não saia da rede CNT. Voltamos já com o Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite, que hoje tem como convidado especial o superintendente de outorgas da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Vinícius Caram. A nossa pauta agora, Caram, é a TV 3.0, a nova geração de TV que já está batendo a nossa porta, já está chegando ao Brasil e promete uma nova experiência, né? Principalmente para o usuário. Uma outra qualidade de imagem, de som, um conteúdo muito mais interativo, novas experiências também em relação a publicidades. Gostaria de saber qual que é o principal papel da Anatel nessa implantação da TV 3.0 no Brasil e quais são os principais desafios também. Você acabou de dar uma excelente notícia, né, a todos que estamos assistindo, que é o futuro da TV no Brasil. Então, quando a gente fala da TV 3.0, que agora já tem um nome já oficial, que é DTV+. Então, a DTV+, que tem aí a expectativa de se iniciar comercialmente já em 2026, quem sabe as grandes emissoras já transmitindo, vocês aí já transmitindo com o DTV+, a Copa do Mundo do ano que vem. Então, quando a gente vê o futuro, né, a gente tem que acompanhar, a gente não está falamos agora recentemente sobre a evolução da telefonia móvel, do 5G, falamos um pouco até a evolução do 6G, que tem uma promessa aí de mais velocidade, de qualidade. Isso também está acontecendo com radiodifusão. Radiodifusão também é inovação. Então, quando a gente fala que a DTV+, está vindo, tem um fórum, o Fórum Brasileiro de TV Digital, que estabeleceu os novos parâmetros de codificação, de qualidade de áudio, de codificadores, para garantir que a população brasileira tenha um acesso agora a aparelhos com interatividade, com conectividade, onde você vai ter, de fato, uma vez que você tem a maioria dos domicílios já com a conexão de internet, você tem a TV, de fato, agora com a conectividade, você poder, por exemplo, Karina, você está vendo aqui, estou te vendo, quero, por exemplo, comprar um produto que está aí no seu ambiente. Eu, com
com controle remoto, aponto para esse objeto, sei de quem quem o fabrica, quem está vendendo, como acessar, poder até comprar assistindo ao canal ao vivo. A gente está falando de votação, melhor jogador, tudo isso com interatividade em tempo real na TV aberta e gratuita da população brasileira. Então, a TV 3.0 está vindo, estamos fazendo aí, motivando que pilotos venham ocorrer, e você vai ter essa interatividade, poder escutar o áudio imersivo de uma torcida, de um público, de um instrumento de som, quando tiver um show específico. Então, sim, são inovações que estão vindo, já é realidade, os testes já mostraram isso. Quando a gente está falando de poder diversificar a publicidade, o conteúdo local, você pode ter um jornalismo nacional, uma programação que entra para atender a todos, bem como você pode ter um modelo de negócio de, ao mesmo tempo, estar transmitindo conteúdo específico, aí, por exemplo, da cidade de Curitiba. Um lojista de um bairro está transmitindo, tendo maior facilidade de transmitir aquele seu conteúdo local, em paralelo a uma programação nacional. Então, você vai ter poder essa maleabilidade, essa flexibilidade, né? Tanto para o jornalismo, quanto para o marketing, quanto para a venda. Vai se ter uma nova era. Então, o que a Anatel agora estabeleceu? Nós temos aí, como foi comentado no nosso diálogo, que a Anatel tem um papel de garantir canais de radiofrequência para todas as tecnologias. Então, vai vir um novo canal de TV. Onde vai ser esse canal? Qual é esse canal? Então, a gente está falando aqui num canal determinado, canal X, eu tenho que dar um segundo canal para você ter a DTV+. Então, a Anatel agora já estabeleceu, alguns municípios vão ter faixas de VHF e HF que vão poder ser utilizados, mas os principais municípios brasileiros não teriam mais canais para garantir o futuro da TV que está a vir. Então, estudamos, implementamos a faixa de 300 MHz. Com isso, eu garanto que todos da radiodifusão vão ter a possibilidade de ter esse canal, principalmente nessas cidades que já têm um espectro, de certa forma, tomado ou congestionado, para garantir, vou garantir que a radiodifusão tem esses canais em 300 MHz para garantir que se tenha o canal atual, o canal digital, que aqui estamos vendo e assistindo e transmitindo, e teremos o canal complementar da DTV+. Tá certo. Então, fizemos isso colocando o nosso plano de faixa de uso de frequência e esperamos agora a aprovação do decreto presidencial que está por vir. O ministro Juscelino trabalhou nessa pauta, o ministro Frederico, e o presidente Lula aí está avaliando esse decreto, acho que aí dando a segurança e a garantia de todos dessa nova faixa de frequência e o avanço da DTV+, a partir do ano que vem. Muito bom. E, Caran, lá no início da nossa conversa, nós comentamos da capilaridade e também da credibilidade, da importância, né, dos meios rádio e TV para a população, desde checagem de informação, dos conteúdos jornalísticos, do entretenimento e tudo mais. Aí eu acho que a pergunta que fica para quem está em casa é: a televisão aberta vai continuar sendo de graça com a chegada da DTV+? Com certeza absoluta. Acho que esse é o papel aqui do governo, das políticas públicas, garantir a radiodifusão brasileira. Hoje é o meio mais democrático, eu chamaria de democracia, manter a radiodifusão protegida, seus canais reservados, esses novos canais que aqui estamos reservando para a DTV+, a TV 3.0, de forma aberta, gratuita, com responsabilidade, gerando empregos, gerando credibilidade, e assim será, Carolina. É um compromisso que temos, acho que todos do governo, de ter esses novos canais, incentivar, ter políticas públicas, até mesmo de fomento, né? Até formas de financiamento para que venha e modos geradoras ou repetidoras venham já adotar essa tecnologia, que continuará assim, aberta e gratuita, e chegará mais rápido possível para todos os domicílios brasileiros, assim como é hoje. Muito bem, nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Para você que nos acompanha aqui pela rede CNT, não saia daí que nós já voltamos, é bem rápido, o Jogo do Poder já está de volta.
Estamos de volta com o Jogo do Poder, que hoje recebe o superintendente de outorgas da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Vinícius Caram. Caram, de que forma que a Anatel consegue modernizar as normas para acompanhar as novas tecnologias digitais e também os novos modelos de negócio que surgem a cada instante, né, aos montes? Bom, a agência ela participa ativamente de fóruns nacionais e internacionais. Então, a gente não é apenas um órgão administrativo ou burocrático que cria normativos e regulamentos. A gente acompanha o que está acontecendo no mundo de inovação, tecnologia, e tentamos ser um catalisador. Acho que o diálogo aberto, transparente, nessas oportunidades que aqui temos, né, de conversar com os ouvintes, a população, é motivar que as novas tecnologias venham, dar instrumentos para que as novas tecnologias venham. Então, como a Anatel, sendo a gestora, por exemplo, de normativos e regulamentação de canalização de espectro, facilitar. Eu tenho que garantir que o espectro para a TV 3.0 esteja no nosso normativo, preservado, as condições de uso e normativos técnicos de potência, alinhados com a indústria, para que a indústria possa produzir equipamentos baratos, acessíveis, não só para a radiodifusão, para a rádio e TV, mas também para a comunicação de internet, comunicação móvel celular, agora comunicação satelital e tantas outras. Então, a gente tem que estar acompanhando, vendo as novas tecnologias, motivando para que venham para o Brasil, a gente fazer altos requisitos que não sejam burocráticos, que não aumentem aí o custo para a indústria ou para o consumidor ao adquirir esses aparelhos e, obviamente, os seus conteúdos aqui que são produzidos. E, cara, a inteligência artificial, né, aplicada às telecomunicações, algo que também já veio com tudo, veio para ficar. E aí, como que a Anatel lida com isso, até nas questões regulatórias? Bom, então, muito importante, né? A gente começou-se do debate do uso da inteligência artificial, até no que tange apenas a telecomunicações. Então, a gente viu que ela tem uma ferramenta essencial, importante para a eficiência, até mesmo no tráfego de dados, até mesmo na gestão de redes, retornar a rede que tem aí alguma falha, né? Esse processamento de dados rápido é importante. O consumo de energia, e ajudar, de certa forma, em várias áreas profissionais. A gente fala aqui de auxiliar mesmo na produção de conteúdo e imagens, mas de forma responsável. Isso que a gente está falando tem que ser uma ferramenta potencial, que vem agregar, não gerar desemprego, mas gerar novos empregos, são novas oportunidades. É o uso da tecnologia a favor da eficiência, sendo usada para eficiência na indústria, na produtividade. O Brasil tem que ter essas tecnologias para ser competitivo frente aos outros países com as novas tecnologias. Então, a Anatel tem feito isso. Agora, a gente não pode deixar o uso indiscriminado. Quais são os protocolos que são usados, né? Como é que é feito a programação, os algoritmos da inteligência artificial? Então, um mínimo de informação, que a gente tenha um certo compliance, ou saber quem acionar quando necessário, a gente tem que atuar. Imagina só o uso de inteligência artificial sendo usado de forma desapropriada. A gente sabe muito bem que o uso de IA, por exemplo, pode ser usado para gerar conteúdos, mas a gente não pode deixar que sejam conteúdos que gerem fake news, geram a informação massiva e pulverizada, que são feitas por máquinas, gerem milhares de fake news ou anúncios aí, ou conteúdos de forma que venham a se respeitar algo. Então, tem que garantir a soberania nacional, que venha assim com inovação, mas se alguém gera uma imagem minha, com a minha fala deturpada, distorcida, eu tenho que poder usar meu direito cidadão, ou todos usar seu direito cidadão, para atuar, poder cobrar e preservar seus direitos, o direito da população brasileira. Então, quando a gente fala de regulação, não é inibir a inovação, é ter um mínimo de poder de ação do Estado para garantir aí os direitos dos cidadãos. Então, a desinformação hoje, a fake news, é um grande problema. Por isso que a gente acredita muito no modelo da radiodifusão, porque nós conhecemos agentes, nós conhecemos atores, vocês têm outorgas de canais, nós sabemos, né, quem são os detentores, quem são as pessoas que compõem a sociedade aí, jurídica das entidades profissionais. Então, há alguns veículos que são desconhecidos, que jogam informação, que usam inteligência artificial ou não, tem que ser
de certa forma, aí, ter responsabilidade. Então, se discute no Supremo Tribunal Federal a questão do Marco Civil da Internet, um item para ter responsabilidade, se discute no Congresso essa parte do poder das agências, até mesmo da Anatel, poder ajudar nessa regulação de plataformas e inteligência artificial. A gente quer essas novas tecnologias, novas plataformas, mas com segurança, de forma segura, para preservar o investimento, tributações. Eu não posso. O setor de radiodifusão tem uma tributação, tem carga tributária. Por que não ter algo aí similar para garantir a sustentabilidade e modelos econômicos, né? Isso tem que ser pensado também, formas assimétricas, assimetria e isonomia para todos os agentes poderem ter seus modelos de negócio de forma igualitária. Muito bem, Caran, já nos momentos finais agora do nosso programa, eu gostaria de saber, né, com toda a sua experiência, com todo o seu know-how, na sua opinião, para onde caminha o futuro das telecomunicações? E já aproveito também para abrir para suas considerações finais, por gentileza. Bom, não tem como falarmos de um crescimento econômico sustentável de qualquer país sem ter as telecomunicações. E quando eu falo de telecomunicações, seria melhor usar o termo até comunicações, porque eu falo de garantir novas tecnologias com preços adequados, de forma com qualidade para a população brasileira, que tenha sua conexão de dados móveis, fixas, bem também ter sua radiodifusão aberta, gratuita para toda a população. Então, a gente tem que continuar trabalhando com regras, com políticas públicas para garantir novas tecnologias, garantir que a população brasileira tenha acesso a todas essas formas de tecnologias e também da radiodifusão. Então, vamos trabalhar assim para que toda a população brasileira tenha acesso à TV 3.0, tenha acesso à inovação, que sim, está vindo rápido. Então, temos que também acompanhar e garantir que vocês possam atuar e chegar com telecomunicação, comunicação para toda a população brasileira. Hoje, tudo depende de informação e telecomunicações. A gente fala de transmissão de dados. Como é que você vai hoje trabalhar, educar, investir em saúde, segurança, sem telecomunicações? Então, temos sim que manter as políticas públicas para que as telecomunicações venham sempre agregar. Não tem como falar de crescimento econômico, industrial, de segurança, sem esses avanços e com certeza, a radiodifusão, disseminando esse conteúdo para entretenimento, para educação, sendo fonte real e importante nessa ferramenta de democracia para a população brasileira. Muito bom, Caran. Em nome da Rede CNT, eu agradeço a sua participação. Obrigada por compartilhar com a gente todas essas informações. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, viu, pela conversa, pela entrevista. Uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado. Estamos aqui, Anatel, à disposição. Parabéns aí a todos. O Jogo do Poder de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esse programa ou anteriores, é só você acessar ao nosso portal redecnt.com ou então baixar aí no seu celular o nosso app, o CNT Play. Uma boa noite para você. Na próxima semana, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui no Jogo do Poder. Até lá!